Boa tarde, queridos alunos, alunas, colegas professores, quem mais estiver assistindo. Nós estamos aqui em mais uma aula de Sociologia, no primeiro ano do ensino médio, a segunda aula ao vivo. Eu sou a professora Jennifer e estaremos aqui com a queridíssima Fabiana para falarmos sobre o assunto da desigualdade baseada em fatos reais. Exatamente, voltamos para mais uma aula de Sociologia para vocês, né? Continuando a nossa primeira aula ali na primeira semana de fevereiro. E é sempre um prazer estar de volta aqui com a minha companheira Jennifer. A gente sente falta dessas aulas online, né? Essas aulas aqui que a gente tem ao vivo, interagindo com vocês. Então, a gente vai continuar na temática da desigualdade. Então, para a gente começar, sempre colocar aí para vocês a habilidade na tela. Então, a habilidade da aula de hoje é reconhecer e analisar formas de manifestação da desigualdade social, né? Uma continuação da aula que nós tivemos ali na primeira semaninha de janeiro. E, Fabi, nós temos aqui, nesse chat, só os resistentes. Os resistentes, aqueles fiéis. Fiéis da recuperação. Fiéis da recuperação. Isso quer dizer que eles vão participar aqui para tornar a nossa aula ainda mais interessante. Exatamente, é uma aula aqui, ó, só do amor, só em conjunto, só a gente. Com essa temática tão fundamental e com toda a experiência com os nossos colegas professores, mas quem sabe um aluno para abrilhantar esse chat, nós contamos com as interações, não é, Fabi? Exatamente, para deixar a aula mais linda. Essa aula aqui, ó, do coração, só a gente aqui. Então, para começar essa aula, sempre ali, ó, para dar aquela animação, a gente vai passar para vocês, justamente, a gente quer saber, né? A gente deu outra aula, a gente quer saber se ficou. Então, ó, vai aparecer aí para vocês na tela, que a gente viu, né, na aula anterior, que existem diversos tipos de desigualdade, né? Normalmente, quando a gente fala de desigualdade, a gente vincula ali sempre a desigualdade em relação financeira, mas existem diversos outros tipos de desigualdade. E aí, olhando para o Brasil, vocês acham que existe algum tipo de padrão na maioria dos tipos de desigualdade? Existe uma padronização em quais são os tipos de desigualdade que afetam o Brasil? Ou em ou os motivos que levam a essa desigualdade? Quais os padrões que vocês enxergam aqui no Brasil? Ou vocês acham que não? Cada região ali apresenta níveis diferentes de desigualdade, motivos diferentes para a desigualdade. Então, vamos ver se eles lembram da aula anterior, Jennifer? Vamos, Fabi. Então, bora. A gente vai deixar aí um minutinho para vocês e a gente já volta. Toda interação, ela agrega demais, né? Porque soma aí as nossas experiências com as experiências de quem está interagindo também e enriquece a temática, né? Porque quanto mais visões de mundo nós tivermos, né, mais plural também será a nossa reflexão.
Então, nós temos aqui a contribuição do Félix, né, que contou para a gente que essa questão da desigualdade está relacionada à falta de informação. Né? E essa falta de informação, né, gente, ela pode se manifestar de diferentes maneiras. Porque uma coisa é a desigualdade econômica, é muito assim, é evidente, né? Uma pessoa que mora na rua e outra que tem uma mansão. Outra coisa são as formas invisíveis da desigualdade. Nós precisamos de informações históricas para compreendermos também as diferentes manifestações das desigualdades. Já a Tati, né, maravilhosa aqui, ela disse que a desigualdade está relacionada a uma situação de vantagem, de privilégio de um determinado grupo em relação a outro. Vejam, nós estamos falando de padrões, e esses padrões eles são tipos de recorrência, de continuidades nos diferentes tipos de desigualdade. O Félix também falou que o que se manifesta e permanece como um padrão é a falta de oportunidade, Fabi. Exatamente. Eu vou puxar ali até um gancho da primeira fala do Félix com a segunda, porque quando a gente fala sobre a questão da falta de informação, muitas vezes a gente também não sabe sobre os nossos direitos. Né? O fato da gente desconhecer os nossos direitos, desconhecer aquilo que a gente deveria receber ou a gente deveria ter acesso, também, né, estimula a questão da desigualdade, porque a gente não pode lutar por aquilo que a gente não conhece. Né? A gente não consegue lutar por aquilo que a gente não sabe. Então, muitas vezes, a gente está numa situação de vulnerabilidade e deveria estar lutando para que justamente nossos direitos, né, estivessem sendo garantidos. Então, tem muito a ver essa questão da falta de informação e da falta de oportunidades. Né? Então, muitas pessoas não têm direito, por exemplo, à educação. Muitas pessoas não têm direito à saúde, saneamento básico, alimentação, moradia. E como a gente vai dizer que alguém que, por exemplo, não tem acesso à alimentação, né, vai conseguir ter as mesmas oportunidades que alguém que a alimentação nunca foi um problema, né? Nunca passou pela cabeça que isso fosse um problema. E esse é um ponto que é um ponto muito refletido dentro da sociologia e na sociologia no ensino médio, que é a postura de estranhamento e de desnaturalização. Os seres humanos têm tendência a naturalizar tudo por causa justamente do padrão, da recorrência, da repetição, da permanência de determinados fenômenos e fatos sociais. Então, não é porque acontece há muito tempo e em vários contextos sociais que é natural, porque nada dentro da sociedade é natural. Tudo é uma construção histórica. Então, quando nós falamos, né, quando a Fabi cita o Félix e diz, olha, é muito importante que a gente tenha informação, que a gente visibilize as estruturas sociais. E uma das informações mais importantes que nós temos que ter em mente é que nada na sociedade é natural. O preconceito não é natural, a violência não é natural e a desigualdade também não é natural. Então, para compreendermos os fatos sociais e compreendermos que a desigualdade, apesar de presente ao longo de toda a história da humanidade, ela não é natural porque existem estruturas históricas, que nós vamos repassar aqui, que elas fomentam, criam e causam essas desigualdades. E é importante que a gente entenda que a sociedade, todas as relações e os padrões e as normas e as estruturas são construções de uma época e também é resultado, né, das relações sociais. Uma coisa que também eu acho que a gente pode pegar... Gente, o Félix hoje ele arrasou na aula. Arrasou. Pronto, eu vou usar já o Félix, acabou, né? A gente acabou. Vamos ficar aqui com a frase do Félix. Mas, por exemplo, quando a gente fala de falta de informação, muitas vezes o nosso desconhecimento acaba perpetuando certas desigualdades, né? Então, quando a gente pensou em trazer uma aula sobre desigualdade, às vezes a gente, quando conversa, né, com pessoas, a gente vê nas redes sociais, YouTube, internet, em vários lugares, sempre tem aquela conversa. Ai, gente, mas o racismo nem existe mais, né? Nossa, desigualdade de gênero, pelo amor de Deus, eu recebo a mesma coisa que o meu colega. Então, o que acontece? Muitas vezes, né, a gente já falou, né, nas aulas do primeiro ano, a questão da desnaturalização. Né? A gente enxerga o mundo pelas nossas lentes, pelas nossas experiências. Então, na verdade, a gente enxerga o mundo pelo que a gente conhece. Então, por exemplo, eu aqui, né, trabalhando aqui, eu recebo o mesmo salário que a Jennifer, enfim, sei disso. Mas isso não necessariamente é algo que se estende a outras esferas. Não é algo que se estende a outras realidades além da minha.
Porque nós trabalhamos, nós somos servidoras públicas e dentro do serviço público existe uma legislação que está sendo controlada e fiscalizada. Agora, no universo das empresas privadas, a definição do salário não é dado por uma legislação. São pessoas que fazem essas escolhas. E essas pessoas possuem lentes. E elas estão colocando ali seres humanos, sujeitos, naquilo que a Tati trouxe, que é o fundamento, é assim a estrutura, né, do conceito de desigualdade, que é a questão da vantagem. Quando determinados grupos estão em relação de vantagem, privilégio em relação a outro. Então, quando nós falamos em desigualdade, a ideia de vantagem de grupos em vantagens em relação a outro é fundamental, o que remete a um outro conceito, a outra imagem, que é de assimetria. Fabi, o que é uma assimetria, algo assimétrico? Algo assimétrico é algo que não é parecido um com o outro, né? É que não está em pé de igualdade, né? Não, parece que não é igual. Mas, ao mesmo tempo, essa assimetria, ela está presente nas diferenças, nas relações. E uma coisa que a gente sempre fala é que a gente não pode confundir diferença com desigualdade. Eu e a Jennifer, nós somos diferentes. Completamente diferentes. Mas isso não significa que nós somos desiguais. E um exemplo disso é o que você acabou de falar, o nosso salário. Nós somos pessoas diferentes, mas nós não devemos receber salários diferentes para exercermos a mesma função. Exatamente. E, principalmente, a gente também tem que pensar que não existem só as empresas privadas, porque a gente sabe que ainda existe, vamos dizer assim, uma fiscalização, em certo ponto, mas existem os trabalhos informais, né? Existem muitas coisas que acontecem ali que nem sempre você vai ter uma legislação ou uma fiscalização. E é por isso que ter dados em mãos são muito importantes. Mas, além de ter os dados em mãos, né, é muito importante a gente saber interpretar esses dados e não cometer falácias. O que seriam falácias? É justamente a gente fazer a interpretação errada de uma informação e acabar, ao invés de corrigindo um erro, vamos dizer, de esclarecer uma informação, a gente está passando informações falsas ou distorcidas, né? Por isso que muitas vezes, quando a gente fala assim, tá falando, por exemplo, que 50% da população isso. Aí você fala, gente, mas então quer dizer que 50% da população fazendo isso? Não. Às vezes você tem que olhar o resto dos dados para poder interpretar o que aquilo está querendo, o que está sendo dito, né? E, Fabi, e quando diz assim, olha, eu acho, na minha opinião, eu acho que esse negócio de desigualdade ficou para o passado. Mas, querido, a tua opinião ela é importante dentro da sua perspectiva, da sua história. E nós partimos, né, sempre do indivíduo, do sujeito. Mas, quando nós falamos sobre sociedade, o senso comum é um ponto de partida. E nós utilizamos uma metodologia de verificação para a produção de dados que sejam confiáveis e sejam possíveis de ser verificados por outros atores. Então, vai aparecer aí para você, né, que rolem os dados, né? A gente vai precisar trabalhar com esses dados, né? Só que não são os dados, né, que a gente usa ali nas brincadeiras, mas justamente quando a gente vai falar sobre desigualdade, essas desigualdades, elas sempre são analisadas com base nos dados provenientes de pesquisas, né? Então, a gente tem aí diversos tipos de órgãos e institutos que fazem pesquisas, né, que coletam dados sobre as mais diversas informações, não só sobre desigualdade, mas eles vão lá fazer, por exemplo, pirâmide etária, né? Então, quer dizer, a gente tem o maior número de jovens, a gente tem o maior número de idosos, né? A taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Então, não só sobre desigualdade. Toda vez que a gente vai falar sobre um assunto, ou, por exemplo, uma pesquisa científica em qualquer área, seja ciências humanas, ciências da natureza, existe um embasamento em dados. Então, justamente, hoje, a gente vai fazer análise de alguns dados com vocês, que justamente a gente tirou do IBGE. Então, o IBGE que segure a gente hoje, que hoje a gente está arrasando nas planilhas do IBGE, que justamente é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que traz ali a maior quantidade de dados que a gente tem sobre a população brasileira. E esses dados, né, Fabi, como você falou, traz um conjunto de variáveis que são importantes nós levarmos em consideração para falarmos sobre desigualdades, né? Então, nós temos o número total da população, como essa população ela está distribuída nas diferentes regiões, né? Como é que está distribuída no Sul, no Sudeste, no Nordeste. Nós também temos as especificações
questões étnicas, né? Como as pessoas se autodeclaram, se elas são pardas, brancas, né? Se elas são negras, indígenas, né? E nós temos uma curiosidade, dentro do IBGE, as pessoas que se declaram pardas e negras, elas estão na categoria de negras, né? Isso é uma conquista do movimento negro. Mas também nós temos dados relacionados à moradia, à saúde, à educação, às diferentes faixas etárias. E, Fabi, assim, para que servem esses dados? Esses dados, né, servem tanto para a gente tentar entender as diversas realidades que a gente tem no Brasil, mas justamente a gente conseguir pensar junto em soluções para justamente tentar fazer com que esses dados, ao invés de tão discrepantes, se tornem cada vez mais, né? E esses dados, né, eles são utilizados, né, pelo Estado, né, pelas instituições para a produção de políticas públicas, né? Então, nós temos o dado, por exemplo, do número de crianças, né, de crianças que estão nascendo no Brasil. Se nós temos um número gigante, nós precisamos pensar nas escolas, nas creches, né? Nós temos, por exemplo, o dado de violência, né? Nós precisamos pensar em estratégias e recursos públicos direcionados, né, para diminuir essa desigualdade. Nós temos, por exemplo, o dado, né, um dado muito importante sobre o trabalho, né, sobre o número de desempregados em uma determinada região. Os dados, né, do IBGE, eles servem para fazer uma análise, e essa análise nos ajuda a produzir ações que visam minimizar as desigualdades e as violências e promover que os direitos eles sejam, de fato, garantidos. Eu acho que a gente pode até fazer um recorte aqui e pensar que, nesse momento, né, em que a gente está enfrentando uma pandemia, a gente nunca viu tanto dado na nossa vida. Né? Então, por exemplo, para que exista uma mudança de faixa, por exemplo, para uma faixa vermelha, laranja, amarela, verde, essas mudanças só são feitas com base nos dados. Quando a gente fala sobre a questão de leitos da UTI, necessidade de hospital de campanha, isso é feito como? Com base em dados. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a eficácia da vacina, com base em dados. E eu acho que um ótimo exemplo que a gente pode usar justamente sobre falácias em relação aos dados, por exemplo, com a vacina do Instituto Butantan, que veio assim, ela tem 50% de eficácia em casos graves, né? E aí colocaram assim, então é 50% de chance de eu pegar ou não pegar? Não. Né? Isso é uma interpretação errônea dos dados. Quer dizer que existe uma chance que, se você contraia, o fato é 50% de chance de você não contrair, mas se você contrair, os sintomas vão ser leves, né? Ou assintomático. Então, isso, por exemplo, já é uma falácia. A gente pega uma informação e, por uma leitura errada dos dados, a gente cria ali uma informação que muitas vezes pode ser uma informação falsa. Exatamente, uma fake news. Né? Lembrando, a gente tem, inclusive, uma aula de fake news que a gente, de tecnologia, onde a gente fala que, muitas vezes, as fake news também elas existem, pegando dados e fazendo uma leitura errada desses dados. A informação não está completamente errada, mas como ela chega até você, é que é o problema. Distorcida. Exatamente. Então, a gente trouxe aqui alguns dados do IBGE. Então, a primeira que vai aparecer para vocês aí é um apontamento sobre o índice de Gini, que você falou na última aula, né, Jennifer? O que é mesmo, Fabi, o índice de Gini? Né? Primeiro, né, esse índice ele verifica, né, a relação faz uma comparação entre os países com maior índice de desigualdade e os países com menor índice de desigualdade. Quanto mais próximo ao zero, né, o país ele tem uma maior taxa de igualdade. Quanto mais próximo ao 1, nós temos uma taxa de desigualdade maior, como é o caso do Brasil. Né? Então, esse índice ele demonstra as diferenças abissais, né, que existem entre aqueles que têm uma determinada renda, que promove situações de dignidade, de acessos a bens e serviços, e outros que não têm uma renda que promova, por exemplo, situações em condições de dignidade básicas. Então, por exemplo, aqui a gente tem um mapa do Brasil justamente vinculado a esse índice de Gini. Então, vamos pegar aqui, colocar o vermelhinho para dar um contraste com o azul. O que acontece? Se a gente for observar o mapa do Brasil. Então, esses em branco, primeiro que a gente pode ver que a diferença entre o azul escuro e o branco não é tanta assim. Né? Então, quer dizer que não... então essas partes em branco, elas não têm desigualdade? Não. O índice é menor
comparada a essas áreas onde a gente tem aí a coloração azul escura, né? Então, a desigualdade existe, a gente está vendo aqui, ó, 0,4. Então, a partir do momento que é 0,4, está mais perto do zero. Mas, ainda assim, é bem perto, por exemplo, de 0,54. Né? Então, existe ali a desigualdade, só que é num grau, vamos dizer, um pouquinho menor. Então, a gente percebe que nesses estados que estão aqui em branco, ó, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente vai ter um índice de desigualdade menor, né? Então, e o que significa isso, né, Fabi? Significa que o desenvolvimento econômico dessas regiões, elas permitem que o acesso a recursos faça com que as diferenças entre um grupo e outro não seja de tamanha desvantagem, né? E, ao mesmo tempo, por exemplo, quando a gente fala do Centro-Oeste, a gente sabe que, por exemplo, não são áreas, né, muito populosas, né? Então, a gente sabe, por exemplo, a distribuição é um pouco... Eu acho que a palavra não seria fácil, mas assim, a gente tem menos pessoas por metro quadrado. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, aqui, a gente vai para o azul claro. Então, a gente começa a ver que, indo para o norte, né, a gente já vai ter regiões aqui que já começam a aparecer com índices de desigualdade, né, que vão aumentando. Né? Então, lembra que a gente tinha falado que justamente as regiões mais para o norte, elas tinham ali um índice de investimento financeiro menor e, por isso, as desigualdades estavam assim mais agravadas? Estamos aqui vendo isso, né, em dados. A gente vê aqui o azul meio termo, serve? Azul meio termo? É azul claro, azul escuro, azul médio. Tá? Então, no azul médio, a gente vai ver, ó, já aparecem alguns outros estados, né? E, inclusive, São Paulo. Né? Então, a gente fala assim, mas São Paulo é o país... É um país, ó, tá louca. São Paulo é a cidade do país com um dos maiores desenvolvimentos urbanos. É uma das cidades com maior investimento em infraestrutura. Mas, ao mesmo tempo, nós também somos aqui o estado e a cidade da desigualdade. Né? A gente viu, né, na última aula, principalmente aquelas telas onde mostravam, né, apartamentos de luxo colados ali em comunidades carentes. Então, justamente, mesmo com todo esse investimento, a gente ainda tem um grau muito elevado de desigualdade. E aí, quando a gente entra nesse azul escuro, são realmente áreas onde a desigualdade ela é gritante. Né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Pará, o Acre. Sim, o Acre existe. Né? Sempre que a gente fala do Acre, alguém volta no chat que não existe. Sim, o Acre existe. Então, a gente vê que aqui mais para o Nordeste, a gente vai ver principalmente essa discrepância. Inclusive, o Distrito Federal, onde a gente tem um acúmulo ali, principalmente no Distrito Federal, mas a gente tem em volta as cidades satélites, que nem sempre acompanham, né, esse desenvolvimento. Então, a gente já vê aqui no Brasil que mesmo a gente colocando aqui, ó, dividindo em 4 cores, a gente vê que a desigualdade ela existe em todas as partes, mas principalmente quando a gente fala do norte do Brasil, é que essas desigualdades, essas discrepâncias ficam ainda mais claras, né, Jennifer? E o que isso demonstra, né? Demonstra que esses lugares em que as desigualdades são maiores, essas desigualdades elas não se expressam apenas numa diferença de rendimento, de acesso ao rendimento. Nós estamos falando que é o acesso ao trabalho, à educação, à saúde, à moradia, ao saneamento básico. E esses dados nos ajudam a entender que, para combatermos a desigualdade, nós precisamos investir recursos públicos para diminuirmos esses abismos entre determinados grupos e outros, né? Como a Fabi vai mostrar agora nos próximos dados. Né? Então, a gente, por exemplo, também trouxe para vocês a questão de desigualdade de acesso. Né? Então, a gente está aqui com a proporção de pessoas residentes, né, em domicílios particulares, então a gente está falando da casa das pessoas, né? E com as restrições de acesso à educação, proteção social, condição de moradia, serviço de saneamento básico, internet, né? E ao menos tem 3 dessas restrições. Então, por exemplo, estamos falando sobre... Eu vou dar o índice mais discrepante, a gente está falando sobre saneamento básico. Essa daqui
é a corzinha bonitinha do saneamento básico. Que é um lilazinho. Um lilazinho, uma coisa assim, ó, Bebê. bem fofa, bem bebê, bem nenenzinha. E aqui a gente tem o Brasil em geral e a gente tem aqui as regiões. Olha a restrição de acesso ao saneamento básico na região norte. O número está pequenininho, mas eu vou colocar aqui grande para vocês. Se eu não fizesse esse garrancho, espera aí. Deixa eu limpar isso aqui. Então, esse dado que está aparecendo para vocês é que 81,4% da região norte tem restrições ao acesso ao serviço de saneamento básico. E o Nordeste, Fabi, tem qual é o dado que eu não enxergo? 59%. Agora, vamos comparar ao Sul, né, e ao Sudeste. Ao Sudeste, vamos comparar. Qual é o dado que está aí do Sudeste? Espera aí, então, o dado do Sudeste. Então, no Sudeste, apenas 13% das pessoas não têm acesso ao saneamento básico. Vejam, esse é um excelente exemplo para nós percebermos o conceito de desigualdade. Nós falamos que desigualdade está relacionada a situações de vantagens ou privações que determinados grupos têm em relação aos outros. Então, o saneamento básico é um direito social que precisa ser garantido pelo Estado. Né? Quem promove o saneamento é o Estado, né? Com ações, com políticas públicas. Se nós estamos dizendo que em uma determinada região, na região norte, 81,4% é um número exorbitante de pessoas que não têm acesso à água encanada, a esgoto. Né? Já em outra região, apenas 13,2%. Qual é a região que está em relação de vantagem em relação à outra? Em relação aos dados mesmo, a Sudeste é que tem o maior número de pessoas com acesso e a região Norte, menor quantidade de pessoas Esse com dado acesso. permite com que a gente entenda que é necessário ações efetivas para diminuir essa desigualdade e fazer com que a população, indivíduos, sujeitos, famílias, né, grupos inteiros de pessoas, comunidades, elas tenham acesso àquilo que é de direito. Né? Por exemplo, a gente pode ver aqui educação, né? Quer dizer, educação não, internet. Porque quando a gente fala sobre centro de mídias, a gente sabe, né, que tem a questão do acesso à internet, a questão do trabalho remoto, home office. Né? A internet foi um item assim que quase virou um item de primeira necessidade quando a gente fala, né, sobre a pandemia. Então, a gente tem aqui de acesso à internet. A gente olhando os dados de acesso à internet, por exemplo, na região norte, 28% da população tem restrições ou não tem acesso nenhum à internet. É bastante gente. E quando a gente tem regiões, por exemplo, como a Sudeste, que 13,5% das pessoas não têm acesso à internet. Que isso, em relação a 40 milhões de pessoas, é bastante gente. Né? Então, como a Fabi falou, né, a internet, né, é uma ferramenta fundamental para uma das coisas que o Félix aqui aparecendo de novo. Félix, rei da aula de sociologia. Que o Félix colocou, que é do acesso à informação. Veja, o quanto de informação nós acessamos através da internet, da rede, dessa rede de compartilhamento de dados. Né? Então, quando alguém não tem acesso à internet, nós temos aí um impeditivo, não só da informação, de tipos diferentes de conhecimento e de oportunidades também. E mesmo que alguns dados aqui realmente expressam que é uma pequena parcela da população, a gente tem que pensar que assim, é 3%, vamos dizer, quando a gente fala sobre proteção social. Só que é 3% de um estado inteiro. Então, não são 3 pessoas. Né? É uma quantidade absurda de pessoas. Então, se a gente for pensar, né, vamos analisar a região Sudeste, porque é a região que nós estamos inseridos. E isso a gente tem que pensar que não é só o estado de São Paulo, né? A gente tem 4 estados aí dentro dessa perspectiva. Então, 2,5% de todas as pessoas da região Sudeste não têm acesso à proteção social. Né? A gente vê que no Sudeste, 13,5% das pessoas, 3,5% não têm acesso à internet, mas que 11% das pessoas na região Sudeste não têm acesso à moradia.
E isso se reflete por um dado que nós também discutimos na aula passada para, né, ilustrarmos as questões sobre desigualdade, que é o dado que nós temos, né, na cidade, no centro de São Paulo, 20 mil pessoas que moram na rua. Né, que não é morador, é população em situação de rua, né, porque as pessoas não escolheram essa condição. Né. Então, este contexto de não acesso a um direito básico, que é o direito à moradia, com esses dados, é possível pensar em políticas públicas, conjuntos habitacionais, né, financiamentos sociais, para promover que o direito à moradia seja garantido. E assim, a gente viu no anterior que a gente tem ali um grande número de desigualdade social, né, na região sudeste. Mas ainda assim, como na aula anterior a gente viu, a região sudeste é a região que tem maior investimento, né, financeiro. Agora eu quero que vocês usem bastante a imaginação, o amor, a empatia, né, porque eu vou aqui traçar uma linha, tá? E a gente finge que essa linha é reta, né? Imaginação é tudo nesse Brasil. Essa daqui são os índices da região sudeste. Olha a quantidade, né, de aspectos, de né, elementos, de elementos aí que as outras regiões têm em discrepância à região sudeste. Em desvantagem. Em desvantagens. Em privação, em falta, ausência. Né? E essas privações, elas geram um impacto na vida. Para não ficar abstrato, nós estamos falando, né, em situações sociais, em direitos sociais que estão afetando diretamente a vida de indivíduos, sujeitos, né, que sofrem, né, que têm necessidades básicas, que precisam sobreviver, e todas as vidas importam. Né? Não existe uma relação de que alguns grupos são melhores do que outros. Nós deixamos essa dimensão para o evolucionismo, né, para situações em que ficaram no passado. Hoje, constitucionalmente, né, Fabi, quando a gente fala em direitos sociais, em direitos humanos, como você ressaltou, sobre a função do Estado, é garantir que todos tenham direitos iguais. Né? Mas, como nós percebemos, esses dados eles demonstram que ainda nós temos aí um caminho a ser percorrido para diminuir as desigualdades. Porque uma coisa é importante a gente lembrar. Né? Na aula passada, nós também falamos sobre desigualdade e pobreza. Né? Então, a desigualdade é essa situação estrutural produzida pela história que coloca determinados grupos em relação de vantagens em relação aos outros, como a Tati falou com a gente no início da aula. Agora, a pobreza é uma face da desigualdade, é a face econômica da desigualdade que gera uma privação material sobre a dignidade e as condições dos indivíduos dentro de uma sociedade. E muitas vezes a gente fala, né, sobre o caminho, né, voltando a fala do Félix é a aula, né, sobre a questão da falta de informação. Então, a gente colocou aqui para vocês, né, que além de ganhar na loteria, que é uma meta de vida, né, quem nunca sonhou em ganhar milhões assim, né, só jogando um número aí aleatório, né? Vocês ainda acham que a educação ainda é o melhor caminho, né, para se tornar uma pessoa, né, forte, independente e que não precisa disso, né? Justamente, a educação, ela continua sendo o caminho, né, que a gente tem para que justamente a gente consiga sair muitas vezes dessas situações de marginalização, de desigualdade. A gente ouve cada vez mais a questão das pessoas tendo uma desvalorização da educação, né, Jennifer? Exato. A educação a educação não traz dinheiro no bolso, né? A educação não salva vidas. Mas será que é isso mesmo, né? Qual é a importância da educação, né, para combater as situações de desigualdade que nós estamos ilustrando aqui? Então, a gente trouxe, por exemplo, a questão sobre a igualdade salarial, né? Então, aqui a gente tem o rendimento médio, né, por hora de trabalho. E, além de tudo, a gente separou sobre a questão de etnias, né, de cor ou raça, porque o racismo não existe. Né? Então, como o racismo não existe, a gente trouxe para vocês esses índices que justamente mostram essa diferença. Então, quando a gente tem aqui, ó, a gente percebe, sem instrução ao ensino fundamental completo, com o ensino fundamental completo, né, o ensino completo, ou o ensino médio incompleto, ela começou o ensino médio, não terminou, ela nem começou o ensino médio, com o ensino médio completo, e olha esse salto para quando a gente fala sobre o ensino superior
completo. Então, quando a gente fala sobre a questão salarial, muitas vezes a educação, né, é a melhor maneira que a gente tem para tentar reverter essas desigualdades, seja, né, em busca de uma melhora salarial, mas também, né, buscando novas soluções, né, trazendo novas oportunidades para pessoas. Mas, mesmo que a gente veja aqui, né, esse crescimento, e por mais que as pessoas falem, hoje ensino superior não serve para nada, gente. Estudar, para quê? Né? A gente vê que existe ainda, sim, essa diferença e que é muito importante. Esse azulzinho aqui são pessoas brancas. Mas mesmo quando a gente fala de empregos, né, de ocupações de ensino superior, ainda assim existe uma diferença aqui de praticamente 10,1 em relação a pessoas negras e a pessoas brancas. E a Fabi, né, utilizou aqui um tom irônico para falar que o racismo não existe, que possamos salientar aqui, né, que foi uma ironia para demonstrar como os dados eles evidenciam essa desigualdade entre pessoas brancas e negras, né? Então aqui vale ressaltar, como nós falamos, né, que as condições de desigualdade elas não são naturais, elas são produzidas pela história. E a nossa história de mais de 350 anos de escravidão produziu situações que desprivilegiam alguns grupos em relação a outros, e em todos os níveis, né, seja em relação ao acesso ao trabalho, acesso à educação, acesso à saúde, à segurança, saneamento básico. Em todos esses níveis, as pessoas negras estão em situação de desvantagem em relação às pessoas brancas. E essa desigualdade, ela demonstra a desigualdade racial, né, étnica, né? E essa desigualdade étnica que é possível de ser percebida e vista pelos dados do IBGE, ela se caracteriza em uma das formas em que o racismo ele se apresenta em nossa sociedade. Então, aqui, por exemplo, a gente vê também sobre a questão da desigualdade de acessos, né? E principalmente o acesso à educação. Então, aqui a gente tem a distribuição percentual da população total, né, e analfabeta, com a questão dos rendimentos. Então, a gente vê que justamente a questão do analfabetismo também está ligado à questão da desigualdade. Então, principalmente quando uma pessoa não tem acesso nenhum da educação, esses índices ficam cada vez mais agravados. E a gente vai ver também, que os índices também estão por idade. Por isso que quando a gente fala aqui, né, que muitas vezes a gente, vamos pegar um dado solto, muitas vezes esses dados têm muito a ver também com a questão da idade, né? Então, a gente tem aqui, que do 20% da população com os menores rendimentos em relação a de 15 a 19 anos, onde você tem ali o jovem aprendiz. Então, obviamente, se a gente for falar dessa parcela da população, a renda per capita é menor, né? E, teoricamente, ele ainda está em idade escolar. A gente tem aqui de 20 a 24 anos, quando ele estaria ali, vamos dizer, no processo de migração para o ensino superior. Então, a gente vai vendo que esses dados, por exemplo, de analfabetismo, eles crescem, principalmente quando a gente vai falar sobre pessoas mais velhas. Por quê? A educação nem sempre, né, foi algo de acesso a todos. E todos esses dados, né, que nós jogamos os dados aqui para pensarmos juntos as questões da desigualdade, eles têm um propósito de informar, né, como Jair trabalhando um dos pontos que o Félix falou, e tem um propósito também de demonstrar de maneira concreta as situações de vantagens e desvantagens de grupos em relação a outros, como a Tati apontou. Então, o importante é entendermos que a situação de desigualdade é produzida pela história, é multicausal, né, e é multirrelacional, está presente em vários lugares. E nós queremos agradecer, né, Fabi, a participação do Félix, da Tati. E, principalmente, a gente quer deixar aí uma atividade para vocês, né, ou responderem no chat, ou, né, pensarem aí na casa de vocês, que para você, como cidadão, né, a gente viu sobre vários tipos de problema, tanto na aula anterior como agora. Qual seria a sua solução para esses problemas que a gente apresentou, né? Quais vocês acham que podem ser as soluções, né, ou as maneiras de diminuir esses níveis de desigualdade? E a gente está precisando muito de ideias. E nós temos ações que são individuais e temos ações que são coletivas, né? E nós
em ambas nós podemos colaborar. Exatamente. Então, a gente sempre agradece vocês por estarem aqui. Não esqueçam de avaliar a aula ali pelo QR Code. E nós voltamos aí, daqui a pouco as aulas estão de volta. E nós também. Com certeza. Obrigada, gente. Tchau, tchau.